Hola hermanos, ¿cómo están ustedes? Hoy nos vamos a hablar sobre misiones transculturales con un invitado muy especial. Quédate con nosotros hasta después de la viñeta. Os Paroleiros, todas as terças, quintas e sábados, uma nova roda de conversa bíblica e simples. Vambora! E hoje é dia de parola! Hola hermanos y hermanas que están con nosotros acá en canal Os Paroleros para más una charla inédita, increíble y hoy día es internacional. Arthur, deixa eu só falar um negócio para você. Embora o missionário esteja na República Dominicana, ele fala português. Pode apertar a tecla SAP, Arthur. Pode apertar a tecla SAP. Aperta o botão, por favor. Graças, então. Muito boa noite para você que está aí com a gente no canal dos Paroleiros. Mais uma vez, hoje falando sobre missões transculturais. Um convidado mais que especial hoje, internacional, falando diretamente de Santo Domingo, na República Dominicana. Temos aqui conosco mais um convidado da prateleira de cima, aquele que já é VIP, aquele que está acompanhando o canal já há algum tempo, reverendo Cleison Fleury. Como é que está aí, pastor? Buenas noches, hermanito, ¿cómo está la cosa? ¿Está bien, no? Estamos acá en la República Dominicana y yo creo que estamos bien, con la gracia de Dios. Y un saludo a todos los hermanos y hermanas desde Brasil. Ah, que sensacional, que sensacional. Faz muito tempo que o Arthur queria estudar espanhol. Ele queria muito tempo. Essa foi a oportunidade, viu? O tempo da oportunidade é hoje. Ele passou. Eu estava, na verdade, aqui já com a cola. Estou aqui ensaiando já faz 3 semanas para dar esse bem-vindos, amigos. Hay tiempo para todo. Não, Hay tiempo para todo. Ele assistiu ligeirinho essa semana inteira. Eu creio que sim. Muito bom. Oráculo, mente brilhante, que bom estar com vocês de novo aqui neste quadrilátero, nesta roda de parola em 2D, hoje diretamente dos nossos estúdios home office, em São José dos Pinhais, São Paulo, Presidente Prudente e Santo Domingo, ali no Caribe, aquele tempo maravilhoso, aquele espaço sensacional, de águas verdes, esmeralda, é um lugar maravilhoso, né? Calor de 70 graus, aquela beleza. 70 graus. O Caribe tem um negócio, cara. O Caribe tem um negócio que você cozinha o tempo todo. Porque é muito úmido e muito quente. Então, o tempo todo você está sendo cozido ali. Incrível. Incrível. Vamos lá, gente. Vamos falar, então, de missões transculturais. Hoje, então, com o nosso convidado especial. E aí, nós vamos fazer, essa semana, gente, em especial, nós vamos acabar fazendo a parola em somente 2 blocos. Então, hoje, quinta-feira, vai esse primeiro bloco. No sábado, nós vamos ter o segundo bloco, um pouquinho maior aqui, com quase meia hora, é o que a gente espera, para fazer um bate-papo bem bacana, bem descontraído, a respeito de missões transculturais. Nesse primeiro bloco aqui, nós vamos conversar um pouquinho com o Cleison a respeito do chamado, ou seja, aquele, como é que foi, como é que significou para você, como é que foi o dia em que você acordou de manhã com o sabiá na janela e disse assim, vou para a missão, vou para fora do Brasil, vou pregar o evangelho em outro lugar. Conta um pouquinho para a gente, Cleison, como é que foi essa experiência para você? Como é que você identificou esse seu chamado para missões transculturais? Primeiro, é um prazer muito grande estar com vocês. Eu acredito que é uma experiência bem legal poder compartilhar um pouco do nosso chamado. Me desculpa aí se às vezes eu confundi alguma palavra, né? A gente pensa em espanhol o tempo todo e fala em espanhol o tempo todo. Mas o meu chamado, ele foi estabelecido desde muito novo, desde minha primeira experiência com Deus. Eu não vou contar toda a experiência, mas de forma muito resumida, foi que Deus me chamou para a missão transcultural. E quando Deus me chamou, eu queria ser missionário da Jocum,
eu me encantei com o trabalho da Jocum e desde muito novo, isso com 13, 14 anos, eu tive essa clareza desse chamado de missões transculturais. Me formei, estudei, virei pastor metodista, tive experiências em 4 igrejas, Paranaíba, Morro Agudo, São José do Rio Preto. Em São José, em especial, foi quando Deus me deu um sacode e me lembrou acerca desse chamado. Até então, eu era um pastor de uma igreja, estava muito confortável, satisfeito, havia um bom ministério pastoral do ponto de vista institucional. Foi quando Deus, então, começou a dizer para mim acerca de algumas coisas que desde a minha adolescência Deus queria trabalhar comigo. E desde a minha adolescência eu sempre quis pregar para as nações. Esse foi um enfoque pessoal desde muito novo. Eu quis estudar inglês, espanhol, mas principalmente para poder pregar em outras culturas, em outros povos. Foi então que Deus me chamou. Tive diversas experiências com Deus, tanto confirmando o meu chamado pastoral, quanto também meu chamado de missão transcultural. Foi então quando começou a vir grandes crises na minha vida, quando eu aceitei esse chamado, né? Porque sair da zona de conforto, sair de um caminho de privilégios, no sentido, eu me sentia muito privilegiado, eu me sentia, de certa maneira, reconhecido pelo trabalho, reconhecido dentro da igreja, e, de repente, ir para esse caminho foi um grande desafio quando Deus me chamou para a missão transcultural. Depois eu tive mais 4 anos em Uberlândia, mas eu passei basicamente 2 anos e meio desses 4 anos lutando contra o ir para o campo, ir para outra nação. Para todos que eu falava, estou indo, eu quero ir, você é louco, você é louco, né? Então, acho que foi o nome que eu mais escutei, né? Quando Atos capítulo 16, o anjo aparece a Paulo e diz, passa a Macedônia, né? E quando eu contei a minha visão do passa a Macedônia, eu escutei, você é louco da minha família, você está louco da minha igreja, dos meus amigos, né? Você não pode fazer isso, né? Os meus amigos pastores foram os primeiros a dizer, você não pode fazer isso, né? Porque... E eu escutei uma vez que missão a gente não faz enviando a quem a gente acha que não dá certo aqui, né? Mas eu acho que o legal da minha experiência, o meu legado da minha experiência é que eu pude, em diversos momentos da minha vida, apresentar meu chamado primeiro, né? Apresentar frutos, apresentar almas que ao longo dos anos Deus me ajudou a ganhar, né? Que ficaram para a igreja, ficaram para ele, as almas não são nossas, mas eu confesso que esse espírito de missões nômades, né, que a gente vai criando, eu acho que esse desapego, Deus foi colocando no meu coração a ponto de eu ter muita clareza de que era isso que eu nasci, foi para isso que eu nasci, né? Eu fui pastor, o Oráculo está aí, ele conhece a minha história, né? Fui pastor de pequena igreja, e Deus aprove o crescimento, igreja média, Deus aprove o crescimento, igreja com mais de 10 pontos de pregação, missões, assim. Então, assim, eu experimentei missão urbana, que vocês estavam falando no programa de vocês, em todos os sentidos, já experimentei missão rural, já experimentei missões do ponto de vista com igreja com mais acadêmicos, estudantes e universitários, já experimentei igrejas estabelecidas, históricas, então acredito que eu pude, de tudo que a gente pode experimentar do ponto de vista pastoral, eu pude experimentar ao longo dessa vida, mas eu tinha na alma, na vocação, aquele negócio, será que eu vou morrer sem cumprir o meu chamado de missão transcultural? Eu lembro que no encontro de avivamento em Juiz de Fora, o bispo naquela época de Cuba era o Rinaldo, não sei se você vai lembrar, Arthur.
e eu acho que o Paulinho lembra, o encontro de avivamento antes do ENAV de Goiânia, antes do ENAVI, o ENAV de Goiânia, depois o ENAV de Goiânia, que era o Encontro Nacional de Avivamento, foi ter em 98, em Londrina depois. Foi essa sequência. Primeiro veio Juiz de Fora, antes teve o Encontro de Avivamento em São Paulo, depois foi em Juiz de Fora, depois teve o ENAV em Goiânia, e depois o ENAV em Londrina. Nessa época eu já estava na Faculdade de Teologia em Londrina, em 98. Eu lembro de Londrina. Lembra, né? E o ENAV, esse encontro de Juiz de Fora, que o Bispo Rinaldo, ele, no momento da oferta, ele diz, olha, Cuba, eu não posso levar dinheiro, mas eu posso levar doações, e eu gostaria que vocês nos doassem utensílios de higiene pessoal. E eu lembro que o Bispo Rinaldo, ele tinha mais ou menos uns 130 quilos, e ele era gordão, bem gordão assim, e quando ele terminou o apelo, ele foi trazer o momento da oferta, ele segurando a bandeira do Brasil, de Cuba, e aquele homem chorando. Ele chorava muito, e as pessoas levando coisas que para nós é muito simples, pasta de dente e sabonete, e escova de dente. Era isso que as pessoas estavam levando de oferta em fardos, em quantidade, e era isso que ele estava levando para Cuba, ele chorando e dizendo, aquilo que para vocês é supérfluo, para mim é sinal da graça de Deus em nós. Então, esses tipos de encontro que eu fui tendo ao longo da minha vida sempre me trazia o sentimento de um dia eu vou pregar em Cuba, um dia eu vou pregar em Londres, um dia eu vou pregar em África do Sul. Isso foi o que foi sendo gerado ao longo da minha vida. Mas durante a minha carreira pastoral eu deixei de ver isso durante muito tempo. É como se fosse um presente que você recebe, você gosta demais, mas guarda numa gaveta de tamanha segurança que você não quer que aquele presente se perca. Mas a cada encontro, a cada encontro missionário, a cada despertamento missionário, os encontros que a TMS ia fazendo no Brasil, que eu participava, tudo isso, de tempo em tempo, ia dizendo para mim que meu tempo estava chegando para esse propósito. Então, não foi um momento que aconteceu do canarinho cantar na minha janela, foi momentos que Deus, ele foi me forjando. Quando foi no último ano, em São José do Rio, em Uberlândia, Deus usou a vida de um pastor e disse para mim que ele não sabia do que eu já estava fazendo, do que já estava acontecendo. A gente estava preparando para ir para a Itália. Estava disposto a deixar tudo. A igreja, não no sentido porque eu estava mal resolvido, que eu não amava a igreja, mas eu tipo assim, se a igreja não quer ir, eu tenho que ir. Se eu não tenho dinheiro, eu vou. Se eu não tenho recurso, Deus vai prover e eu vou trabalhar. Então, eu estava nesse fervor, né? Vou largar tudo, carreira. E por isso que eu escutei muito, você é louco, né? E quando Deus levantou ele dizendo, olha, você pode preparar a tua mala que você já está indo. E isso foi no final daquele ano, para começo do outro ano, foi quando Deus... Então, ele disse muito claramente, olha, não vai ser um lugar que você queria ir, mas é o lugar que eu vou te mandar para que você seja forjado, porque há diferença entre o chamado missionário e o forjamento missionário. Né? Muitos são chamados, mas não se deixam ser forjados. Acredito eu que se eu tivesse ido para onde eu queria ir de imediato, talvez eu não teria sido forjado na perspectiva de missão transcultural que eu consigo ter hoje e essa clareza de missão transcultural que eu consigo ter hoje. Então, de forma muito resumida, o canarinho foi cantando, de tempo em tempo. Eu não sei se era canarinho, cara, que parecia uma trombeta a cada tempo, como se Deus desse um murro no peito, dizendo assim, você está gostando, mas não é isso.
Ô, Cleison, mas até o galo do Pedro teve que cantar 3 vezes. Então você tá de boa. Esse galo do Pedro é terrível. Eu estava pensando aqui, e eu conheço a história do Cleison, a gente caminhou muito próximo por longos anos, né? A gente caminhou bem perto por longos anos. O Cleison não é só um conhecido, o Cleison é um grande amigo, né? Alguém que está todos os dias nas minhas orações, e não só ele, né? Mas por detrás do Cleison tem uma Lídia, tem uma Radassa, tem uma Ana e tem um Luca, né? Por que eu estou trazendo tudo isso? Aliás, deixa eu acrescentar alguns elementos aqui. Por detrás da experiência missionária na República Dominicana, existe o pastoreio de uma igreja, de uma grande igreja em Uberlândia, com mais de uma dezena de congregações, de uma igreja de porte médio em São José do Rio Preto, de igrejas de porte pequeno para médio, como ele falou, diversas experiências, né? Ali em Paranaíba e ali em Morro Agudo. Além disso, a vivência do Cleison na realidade da igreja, da instituição Igreja Metodista, foi uma vivência de uma grande ressonância no âmbito regional, no âmbito nacional, né? Por que eu estou trazendo tudo isso? Justamente para que se perceba, né, o grau de renúncia, né, que o chamado missionário e o exercício missionário pressupõe. Então, há renúncias do sair da terra, do sair da parentela, há renúncias do ir para o lugar que Deus apontou num primeiro momento. Eu acompanhei o processo do Cleison se preparando para ir para a Europa, e de repente Europa sai dos planos, né? E entra nos planos América Central, entra nos planos do Caribe. E eu lembro do culto de envio do Cleison, né? Há 2 anos atrás, né? Agora, inclusive, está fazendo 2 anos, né, esse culto de envio, quando a gente chorava no altar, dizendo, estamos enviando um amigo para viver uma experiência que a gente não imaginava que seria dessa forma. Então, Cleison, eu queria que você contasse para a gente como é que é essa renúncia, cara? E outra, toda a questão familiar por detrás, né, dessa renúncia, como é que fica tudo isso dentro dessa perspectiva do mergulho, né, da imersão mesmo dentro desse forjar missionário, né, usando o termo que você mesmo usou. Eu queria agregar uma pergunta aí, dentro disso daí. Beleza. Enquanto você falava, Cleison, o único que é bíblico aqui nesses 3 aqui sou eu, tá? Eu não queria dizer isso, Cleison, mas é fato. Tá? O único que... Você pode ver que eu vou trazer a Bíblia aqui, ó. Para você ter uma ideia, o cara tem uma árvore de Natal ali, ó. Tá vendo? Quando você estava falando sobre isso, eu me lembrei aqui de um texto que está em Atos capítulo 13, verso 2. Na verdade, 13, 2 e 3, que é a separação de Paulo e Barnabé. E tem uma coisa que mexe muito comigo, até pelo momento ministerial que eu tenho vivido. Então, eu ouvi você falar, isso gera em mim temor e tremor, né? Quando o Paulinho fala de você fazer passar por essa transição, eu queria agregar mais uma pergunta em relação a isso, porque Paulo ele se converte em Atos capítulo 9. E aí você passa todo um período e diz lá que Paulo ele buscou se juntar aos discípulos. E veja, Deus tinha dado para ele uma palavra que importava a ele sofrer pela causa do evangelho. Mas a gente não vê Paulo de bate-pronto, pô, beleza, vamos embora. E aí em Atos 13, o Espírito Santo fala, olha, me separe, que agora vai ser sangue na canela e vamos para cima. Como foi para você, Cleison, lidar com algo que eu acho que ministerialmente isso acho que acontece com todos os ministros? Eu julgo
pelo menos conversando com colegas, com ministros, até da igreja que eu congrego, uma ansiedade e até mesmo uma angústia do tipo, eu tenho isso dentro de mim, eu tenho esse chamado, eu tenho que ir, mas tem aquele freio, né? Ainda não é o momento. Até o momento que separai para mim Paulo e Barnabé. Agregando a pergunta que o Paulinho fez, como foi para você, quando Deus virou para você e falou assim, separai-me para mim, né? O Cleison Fleury. Como que foi isso para você? Porque é um rompimento, né? Uma ruptura, porque naquele momento, até então Paulo, ele era o discípulo que caminhava. E agora não, agora o Espírito Santo fala, agora você vai liberar e ele vai prosseguir. Eu acredito que a sua pergunta tem muitas questões aí, que não sei se a gente tem tempo para trabalhar todas. Isso é normal, porque o mais inteligente daqui sou eu também. Mas por isso que a mente está brilhante. Desse jeito, tá vendo? Mas eu acho que a primeira coisa é a identificação do tempo, do Cronos. O Cronos de Deus é diferente de nós. Então, existe, por exemplo, se eu tivesse ido para Jocum com 17 anos, talvez a minha história teria sido outra. Entende? Mas eu vejo que a nossa estrutura hoje ela é diferente. Quer dizer, na igreja que eu faço parte, que eu sou pastor, um missionário ele é pastor, ele não é missionário só. Então, de certa forma. Mas o que a gente vê na prática é que nem todo pastor é missionário. Entende? Eu acho que é esse tipo de diálogo que tem que estabelecer. Para ser missionário, eu tive que me desapegar da estrutura pastoral. Porque a gente diz na igreja que tudo que a gente faz é missão. Não. Isso não é uma verdade. A gente gasta 95% dos nossos recursos na administração dos nossos patrimônios e da nossa estrutura. A missão, ela é supra-mantenimento disso. Então, o que o Cleison hoje teve que fazer para se reconstruir? Eu estou trazendo para o dia de hoje. Aquilo que me era importante já não me é mais. Aquilo que me desgastava no ministério pastoral, a parte administrativa do ministério, a parte, esse plano ministerial, hoje, para mim, meu foco é estritamente pessoas. Então, outra coisa, o Paulinho falou de família. Eu identifico que o quanto eu negligenciei a minha casa durante os meus 20 anos de pastor. Porque eu me dedicava à estrutura ou ao chamado pastoral, que é valioso, é necessário, porque a gente está dentro disso, a gente está servindo a Deus nisso. De repente, você percebe que a sua igreja é sua casa a partir da sua casa. Então, o meu Cronos, ele foi importante e acontecendo de tempo em tempo, para justamente hoje eu olhar para os meus filhos e ser o pastor dos meus filhos, o pastor com a minha esposa. Eu acho que, do ponto de vista da família, eu consegui ser mais pai, mais pastor, e eu acho que a minha missão, ela começou na minha casa, junto com a minha esposa, que aceitou esse desafio de vir comigo, junto com os meus filhos, que recebem o mesmo choque cultural que eu recebo. Então, eu acho que, primeiro, vou usar o seu exemplo do apóstolo Paulo. Ele tenta andar com Jerusalém, mas ele é impedido por Pedro de andar com Jerusalém. E aí ele vai ser forjado. Ele volta para sua terra e vai ser forjado por 3 anos. É quando Barnabé vai buscá-lo. Então, esse processo de 3 anos é muito semelhante ao que a gente vive na missão transcultural. A gente vive com a parte de solidão, tendo que lidar com a distância familiar, né? Os aspectos. Então, assim, o que eu posso identificar para você, que o Cronos, como que Deus vai atuando, ele simplesmente completa a boa obra que ele fez ontem, que ele está continuando fazendo hoje. Eu não sei se isso quando você falou a respeito, se você tivesse seguido pela Jocum,
O que você discerne a respeito disso? Se você tivesse seguido via Jocum, não estou criticando a Jocum, não é isso. O meu questionamento é muito em cima do chamado, né? Nós temos um apóstolo na nossa igreja, já falecido, ele fala assim: o tempo de preparação não é um tempo perdido, né? É um tempo onde você está sendo preparado, forjado e tudo mais. Mas quando você fala a respeito de você, se você tivesse seguido naquela forma, ou seja, seguido pela Jocum, por que você tem esse discernimento que ali não era o tempo e o modo, e depois sim? No final do dia, o que eu estou perguntando é: como você soube lidar com uma ansiedade para que você não metesse o pé pelas mãos e não atrapalhasse o plano de Deus para aquilo que Deus tinha estabelecido para você dentro do teu chamado? Porque eu acho que isso é um grande problema que nós temos hoje, principalmente numa geração que nós temos hoje, onde, Deus me chamou, eu tenho que ir. E muitas vezes a gente acaba metendo o pé pelas mãos e aí atrapalhando até o próprio plano de Deus, entendeu? Eu acho que tem a ver com o aspecto da renúncia, que a gente acredita que a gente possa tocar nesse assunto. A renúncia de você entender o que você está dizendo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo por mim. Muitos vão ao campo sem apresentar as 3 perguntas básicas de que o Wesley perguntava. Tens a graça, tens o dom e tens o fruto. Eu acredito que se eu tivesse ido antes, eu não teria as 3 coisas para apresentar a Deus. Não que Deus não faria, ou não que Deus... Eu acredito que Deus construiria uma bela história também. Só que antes do chamado de missão transcultural, existe o chamado. Então, primeiro, existe a renúncia. E cada vez que eu renunciava e ia para outra cidade, era um aspecto de Deus trabalhando em minhas necessidades e os desapegos necessários para exercer o chamado. Por exemplo, eu fui pastor de igreja que pagava muito mal e aprendi a ser missionário nessa igreja também. Porque eu não tinha um recurso para mandar alguém assentar aquela parede, eu aprendi a ser pedreiro naquela igreja. Eu não tinha dinheiro para pintar a igreja, eu virei pintor. Então, eu acredito que a renúncia ela tem a ver com a necessidade. Então, eu percebi, por exemplo, eu fui pastor de uma igreja que eu não tinha necessidade. Eu vivia bem, confortável, eu tinha um bom salário. De repente, eu fui levado a uma igreja maior que eu ganhava menos. E aí, eu tive que me refazer e me desapegar àquilo que para mim era importante. Depois que eu saí dessa igreja e fui agora necessariamente para o campo missionário transcultural, a renúncia, ela afeta em todos os aspectos. Ela tem a ver com o aspecto emocional. Nós renunciamos a estar perto da nossa família. Nós renunciamos a estar perto de quem amamos. Nós renunciamos a estar com os presentes. Porque quando você está no campo, no seu aniversário você não ganha mais presente também. Quando o seu filho faz um aniversário, ninguém lembra dele. Então, quando você está numa igreja local, você tem tudo isso, o afago. Então, eu acredito que a renúncia, ela não afeta só, Wilson, a mim. Ela afeta a minha esposa, ela afeta os meus filhos. E se nós todos não entendermos e não compreendermos e não vivermos com profundidade isso, né? Eu acredito que não é possível. Bom, pessoal, chegamos ao final, então, deste primeiro bloco da Parola 79, a última dentro do tema missão. Deixa aqui o seu joinha, deixa aqui o seu comentário, deixa aqui a sua mensagem para o pastor Cleison. E no sábado estaremos de volta com o segundo bloco desse bate-papo muito bacana a respeito de missão transcultural. Esperamos você e até lá. Tchau, tchau. Até lá, tchau, tchau. Até sábado.